Olá, eu sou Giovanni Lima. Estou aqui para compartilhar com vocês um assunto que é muito importante. Talvez você já ouviu falar e não deu a devida atenção, ou de repente nunca ouviu falar. E o tema em questão aqui seria o contraditório descanso de Deus, como vocês veem aí nessa tela inicial. Você vai entender, assim como eu descobri e criei nessa mensagem, a ligação que existe entre o relato inicial da criação, lá no Gênesis, o descanso de Deus mencionado, que ainda é incompreendido até hoje, e o iminente retorno de Jesus, o breve retorno de Jesus. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração e eu peço que você me acompanhe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grato sou a Ti por a oportunidade de falar sobre a Tua Palavra. Perdoa os meus pecados. Sei que sou falho e dependo de Ti. Te peço que desconsideres as minhas transgressões e que me abençoe no estudo dessa lição para que outras pessoas sejam abençoadas também e alcançadas por Ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desculpa. Já vou dizendo de antemão, gente, que me perdoe aí as falhas, porque é a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo e tá um vídeo corrido. Eu não sei como é que vai ser, mas espero que vocês entendam. O importante é que a mensagem seja passada. Bem, o contraditório descanso de Deus, onde a gente vê menção a esse ato de Deus descansar. No capítulo 2 do livro de Gênesis, já no verso 1, a gente vê a seguinte afirmação, do 1 ao 3. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No capítulo 1 você vai encontrar o relato inicial da criação, como em 6 dias, literal. E isso é importante saber, porque também existe muita teoria e muita questionamentos acerca da literalidade do Gênesis, se ele é alegórico. Até no meio religioso se tem muito disso, se é uma ilustração para contar uma história de processos assim mais longos, demorados, processos até evolutivos, até chegar ao que nós conhecemos hoje, ou se de fato foram 6 dias literal em que o Criador fez todas as coisas, né? Aí você vê isso em Gênesis capítulo 1, aconselho a ler. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Estou aqui no verso 2. Nesse dia, primeira menção, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Ou seja, após criar o mundo em 6 dias, o 7º foi um dia acrescentado, e nesse dia a Bíblia nos relata que Deus descansou. Verso 3. Então abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda, e novamente descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. Esses são os relatos inicial, a Bíblia nos afirmando que Deus descansou. Próxima página. Mais um relato aqui. Aonde mais encontramos menção ao descanso de Deus? Em Êxodo 20, nós temos o relato ali dos 10 mandamentos. E no 4º mandamento, encontramos mais uma vez essa menção, como uma ordenança para a humanidade. A partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado, do Shabat, sábado, para santificá-lo. Lembra que a gente leu que Deus santificou e abençoou esse dia?
Então ele pede que nós o santifiquemos, o separemos para dia sagrado, consagrado, para nos remetermos nossa memória à criação, que existe um Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas. Por esse motivo, ele nos pede para reconhecer a sua soberania neste dia. Trabalharás 6 dias, e nele realizarás todo o teu serviço. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabá, sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus. Eu estou usando aqui, gente, a versão que tem online da King James. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Verso 11, agora ele vai dar a justificativa do porquê. Porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia, novamente, descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabá, o sábado, e o tornei e o separei para ser um dia santo. Como vocês veem aí, mais um relato. Próxima página. Porventura, pode um ser todo-poderoso como a Bíblia apresenta cansar? Essa tirinha aqui eu tirei da internet em um questionamento, acredito que sincero, mas trata-se assim de ignorância de pessoas que tentam fazer chacota assim, acreditando ser um pouco mais inteligente, porque acredita ter encontrado um erro na Bíblia, porque a gente viu aqui relatos em que Deus falou que descansou, mas em outras passagens, como a gente vai ver adiante, a Bíblia nos apresenta também Deus como sendo um ser onipotente, incansável, né? Se de fato Deus descansasse da maneira que nós humanos descansamos, toda a criação estaria comprometida, porque em todos os momentos Deus está gerindo, administrando a sua criação, para que ela siga o curso correto. Mas aí, algum provável, assim, inteligente colocou: e Deus descansou no 7º dia. Aqui Gênesis 2, de 1 a 3, como a gente já leu, né? E botou embaixo, porque a onipotência tem limite. Aí a pessoa acredita que encontrou aqui uma falha no relato bíblico, né? Como é que pode um Deus todo-poderoso, onipotente descansar? Tá vendo? A Bíblia se contradiz. Por isso que o título é o contraditório descanso de Deus. Mas aí você vai entender que a própria Bíblia, aqui, ela afirma essa onipotência de Deus e que não contradiz esse descanso, porque a gente precisa entender qual é o real significado desse descanso de Deus. Próxima página. Desculpa aqui. Deixa eu ver. Agora vai. Voltar. Uma aparente contradição. Lá nós vimos que Deus descansou, e aqui a gente vai ver, em Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável e seu conhecimento incompreensível. O Senhor aqui, Eterno, Criador, ele não se cansa nem fica exausto. E aí, não parece uma contradição? Lá já falou que Deus descansou. E aqui que ele não se cansa nem fica exausto. Vamos para a próxima. Em Salmos 121, a partir do verso 3 até o 5, encontramos o seguinte relato: Ele não deixará que teus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda.
Ou seja, em nenhum momento Deus está desatento, ou cansado, ou dormindo. Certamente não. Verso 4. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. Vendo? Deus não dorme. O Eterno é o teu protetor diuturno, de dia e de noite, com a sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Já em João capítulo 5, na menção aqui a cura de um enfermo em Betesda, a gente encontra uma parte desse relato aqui, e depois vocês podem ler o capítulo completo, ou a parte que se refere a esse episódio. Por essa razão, os judeus perseguiram a Jesus. E aqui a gente vai começar a entender um pouco do descanso de Deus, mas aqui ainda vai falar sobre esse trabalho constante, né, do Senhor. Por essa razão, os judeus perseguiram a Jesus e tentaram matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante um sábado. Lembra que no início a gente viu que Deus fez o sábado e descansou, santificando esse dia e descansando, e no mandamento deixando como uma ordenança para o ser humano. Aqui a gente vê o relato de Jesus, que é Deus encarnado, fazendo cura durante o sábado. Mas Jesus, no verso 17, respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Olha aí, gente, não parece ser um pouco complicado? Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, preste atenção nisso, da perspectiva desses líderes religiosos. Por quê? Porque os judeus naquela época, isso é importante saber, por isso que a Bíblia ela precisa ser estudada dentro do contexto histórico e dentro do que se tem de material referente aos costumes e às tradições daquela época. Eles acreditavam que, por Jesus ter feito essa cura no sábado, e ele fez várias outras, a gente vai ver mais algumas, ele estava violando o mandamento, e por isso desejavam matá-lo. Ele era réu de julgamento na mentalidade dele. Continuando, mas também dizia que Deus era o seu pai. De fato, né? Jesus é Deus, Filho de Deus, fazendo a si próprio igual a Deus. Próximo. Aqui em João 4 e João 6 a gente vai ver qual era o trabalho ou a missão de Jesus. E Jesus explica. 34. Explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, existia uma obra a ser feita e Deus delegou seu Filho, Jesus, para essa finalidade. E o prazer dele, aqui ele usa a expressão a minha comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, que me renova, que me dá energia, é fazer a obra que meu Pai enviou, né? Já em João 6, versos 38 e 39, ele fala: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Ou seja, gente, Jesus veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era nos resgatar da condenação da morte, né, do pecado, da transgressão da lei, que gerou morte. E Cristo aí veio como ser perfeito, foi perfeito em todo o seu ministério, enquanto esteve na terra, e ele foi o nosso substituto.
enquanto nós estávamos condenados à morte eterna, deixa definitivamente de existir. Cristo vem, toma nosso lugar, morre, e como ele foi perfeito, morreu uma morte injusta, um justo no lugar de nós, injustos, e ele ressuscitou, e então, ao ressuscitar, ele vem fazer a vontade do Pai e nos resgatar da condenação da morte eterna. E essa é a maior esperança do cristianismo, né? Do cristão. Que a morte seja vencida, que é o último inimigo, como diz Apocalipse, a ser vencido, e que Cristo vai restaurar todas as coisas, vai ressuscitar os seus, para viver uma vida gloriosa e eterna ao seu lado. Mas ainda isso não é o assunto em questão, né? Isso aqui foi só um parêntese. E a gente vai passar agora para a próxima página, porque a questão é: que descanso é esse de Deus, né? Já que a Bíblia afirma que ele não se cansa. E também que ele descansou. Vamos lá. Em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, Jesus afirma assim. Você vai encontrar em Isaías também essa afirmação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos oprimidos e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Já em Mateus, e a gente está falando aqui sobre o ministério, o trabalho de Cristo, revelado nas Escrituras, que ele cumpriu fielmente cada ponto profetizado em Mateus 5, 17 ao 19. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Lembra que Cristo aqui foi acusado de transgredir o sábado, transgredir a lei, e a lei aqui a qual o texto se refere são os escritos de Moisés, o Pentateuco, os 3 primeiros livros que a gente encontra em ordem cronológica na Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Ele não veio para anular, mas para cumprir. E esse cumprir aqui também tem um significado, né, que é cumprir também literalmente cada ponto ali, mas as pessoas, muitos atribuem esse cumprir a extinguir, e não tem nada a ver isso. Mas também é outro assunto. No verso 18: com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, a gente olha para o céu, ele está perfeitamente no mesmo local, da mesma forma. O sol nasce toda manhã, se põe no cair da tarde, as estrelas estão lá, as nuvens. E a terra a gente ainda pisa, né? Está fazendo nossas obras aqui, tratando da nossa vida, e está tudo em seu perfeito lugar, né? Tem alguns problemas? Tem, mas eles ainda existem. Então, até que tudo isso exista, não se omitirá e não passará nada da lei. A lei, ela é válida, e é uma coisa que a gente precisa entender, né? Qual o ponto da lei a que se refere, né? Também é outro assunto. Capítulo 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Esse verso também é bastante confundido, né? Aquele, porém, que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Em um resumo do que se trata esse verso: existem as criaturas celestes, os seres que não caíram, os anjos, que estão na glória com Deus, e esses são espíritos ministradores, como a Bíblia relata, empenhados aqui na questão assim da salvação do homem, no quesito de ser auxiliador. E esses seres estão constantemente observando a raça humana,
a raça humana. E ao observar, eles notam que aqueles que são fiéis à lei e ao mandamento, aqueles que mais se submetem à vontade de Deus, deixando sua própria vontade ser cada vez mais extinta, se preenchendo mais de Deus e obedecendo à lei, produzindo boas obras, que é o resultado de uma vida transformada, da perspectiva do céu, eles olhando para cá, eles consideram essas pessoas grandes. Não é que no céu vai ter essa hierarquia, fulano é maior do que ciclano porque foi mais fiel na terra. Não. Da perspectiva do céu, eles olham para a terra e consideram grandes as pessoas que guardam os mandamentos e consideram menores aqueles que fazem pouco caso disso. E a gente está aqui ainda dentro da questão do ministério de Cristo, né? O trabalho que ele executou. Jesus cura no sábado, Mateus 12. Mais um relato de uma cura ao sábado, de um trabalho de Cristo, né? Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas, procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. É lícito curar no sábado? Estavam querendo pôr Jesus à prova, né? Ao que Jesus lhes propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso, é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Ou seja, como eu falei para vocês, os judeus eles criaram inúmeras regras em cima da lei, sobretudo em cima do sábado. E tem um motivo para isso. Eles transgrediram tanto a lei de Deus, eles comercializaram várias vezes no sábado, tratavam das suas coisas de interesse próprio, como a gente vê aqui no relato, para não ter prejuízo. Eles desconsideravam o sábado, se a questão fosse um prejuízo para eles, mas oprimiam aqueles em que eles viam, oprimiam aqueles que, com leis severas, em cima do sábado, leis que Deus não criou, que foi o homem que criou. Por isso que Jesus, em outra ocasião, o chama de hipócritas, porque eles aparentam uma santidade, fazem cobrança e, em oculto, eles quebram todas elas, eles só oprimem o povo. Então Jesus aqui perguntou quanto mais vale um filho do homem para Deus do que um animal, né? Uma ovelha. E o curou. E deixou eles perplexos e sem ação, porque eles sabiam que transgrediam em vários aspectos. Literalmente o sábado, Jesus não estava transgredindo, Jesus estava fazendo o bem. Por isso que ele afirma: é lícito fazer o bem aos sábados. E isso não é uma transgressão. Próximo. Enquanto homem, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Ele cita o sábado para reafirmar também a sua divindade e comunhão com o Pai Celestial. Lucas 4. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Por que eu coloquei esse texto? Para ficar evidente que Jesus, ele guardava o sábado, ele separava esse sábado para o ensino, para a cura e para a comunhão. Ele ia até a sinagoga ou templo.
E era costume dele, como diz, né? Como de costume, ele ia aos sábados. Era um dia que ele consagrava ao Pai. E é um dia que ele estabeleceu, né? Porque ele é o Senhor e Criador de todas as coisas, como diz João. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João 15: se observardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido, aqui ele afirmando, as ordens do meu Pai, e permaneço no seu amor. Então existe uma condição para permanecer no amor de Jesus. É obedecer aos mandamentos, assim como ele obedecia ao Pai. Só que, infelizmente, o mundo cristão hoje inventa inúmeras narrativas e se utilizam até da Bíblia, com textos descontextualizados ou isolados, para criar narrativas do que nós não temos mais a obrigação de guardar a lei, né? Tem até uma tal de super graça, em que lhe isenta de tudo. Você pode fazer tudo uma vez que você já foi salvo e você continua salvo. Gente, isso é doutrina diabólica. Deus não está neste tipo de ensino. Pode ter certeza disso. A gente precisa entender que, de fato, nós somos salvos pela graça, o mérito é de Deus, é gratuito, foi Ele que concedeu através do seu Filho Jesus, mas que isso não nos isenta da nossa obrigação, que uma vez estando transformados, uma vez aceitando a salvação em Cristo, a gente precisa atrair para nós o caráter dele. Embora seja ele também que opera tanto o querer quanto o agir, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente querer essa transformação, e Deus completa a obra. Entendeu? Então isso vai nos fazer, de uma forma natural, guardar a lei, entender que ela é perfeita, boa e agradável, como as Escrituras diz, e a partir daí os bons frutos que Deus preparou antes da fundação do mundo para os salvos, eles começam a ser produzidos, porque a sua vida foi transformada pela graça de Cristo, você aceitou, e você agora é uma nova criatura. Mas também já é um outro assunto. Vamos continuar aqui em Lucas 6. E Jesus lhes asseverou: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Essa afirmação acho que é daquele mesmo texto que a gente encontrou aqui, da cura do... Deixa eu ver aqui. Da cura do sábado, né? Jesus afirma que ele é o Senhor do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Em Êxodo 20, o verso que a gente já leu, separei só o verso 10 aqui, dos 10 mandamentos, né? Aqui é o mandamento do sábado. Diz o seguinte, no verso 10: contudo, o 7º dia da semana é o Shabá, o sábado, consagrado a Yahvé, o teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço. Que nos afirma que o sábado é consagrado a Deus. Foi Ele que fez, foi Ele que estabeleceu. E Jesus vem e diz: eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquelas pessoas ali, duvidosas do seu ministério, do seu caráter, da sua divindade. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Aquele Deus que vocês têm lá no mandamento que separou o sábado, sou eu o Senhor dele. Fui eu que estabeleci. Veja que profundo isso. Então, vamos para a próxima. Portanto, fica evidente que o trabalho que Deus realiza, inclusive aos sábados, em favor da raça humana, é o trabalho de salvação. Lembra que Jesus disse que o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho? Eles não cessaram de trabalhar. O trabalho está relacionado à salvação do homem. Uma vez que o homem se apartou, se separou de Deus e fugiu da presença dele, Deus agora vem ao seu encontro. Entendeu? Então, esse é o trabalho que Deus de forma nenhuma pode cessar. O inimigo está aí, né, para nos derrubar a todo momento. As tentações estão aí, nós somos falhos, nossa natureza muitas vezes é má, e a gente dá prioridade a essa natureza.
mas Deus está incansavelmente vindo ao nosso encontro, nos alertando através do seu Espírito, para que a gente recorra à única fonte aí que pode nos libertar, né? Aquela água que jorra para sempre, Cristo, em nossas vidas. Continuando, no ministério de Jesus esse trabalho envolvia, esse aqui é um dos aspectos, tá? Envolvia muitas coisas, mas entre essas muitas coisas estão aqui algumas: a cura física, a cura mental e espiritual. Envolvia também saciar a fome, os fardos e devolver a liberdade e a dignidade humana. E revelar o caráter íntegro e amoroso de Deus. O caráter de Deus vem sendo deturpado desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Muito antes disso, né? Desde o céu, o conflito que houve no céu entre Lúcifer, Satanás, né? E os anjos de Jesus, tudo mais. Desde então, o caráter de Deus vem sendo desfigurado por esse inimigo, por este enganador, e não tem sido diferente aqui na raça humana, né? Ele tem feito um trabalho terrível aí, e Cristo veio revelar o verdadeiro caráter de Deus que já havia sido manchado, com mentiras, com inverdades. E a gente encontra esse relato aí que vocês podem ler depois, em Lucas 5:23, João 3:16 e Mateus 12:12. Vou colocar uma pausa aqui e vou ler esses versículos para você, acho que fica melhor. Bom, gente, esses versos aqui estão relacionados aí ao ministério de Cristo, né? De cura, de dignidade ao homem e de revelar o caráter de Deus. Em Lucas 5:23, encontramos o seguinte relato, né? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados foram perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Em João 3:16 e 17, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Verso 17, não é? Mas para que o mundo possa ser salvo através dele. E Mateus 12:12, um verso que a gente já leu, diz o seguinte: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é lícito fazer o bem aos sábados. Mais uma vez, gente, fica evidente de que Deus, o trabalho de Deus, o trabalho que ele não cessa, que ele não se cansa, é o trabalho de salvação. E isso não é uma contradição bíblica nem uma quebra da lei, porque é lícito fazer bem aos sábados. Você pode reservar esse dia aí para contemplar a criação, para ir à sua congregação, orar com os irmãos, louvar, lembrar desse dia, fazer um almoço saboroso, uma janta com seus familiares, cantar, louvar, lembrar que existe um Criador e um Redentor, e o sábado também está relacionado com isso. É algo muito profundo, é um dia aí de cura, de libertação. Não que os outros dias você não deva ou não possa fazer isso, você pode sim, todos os dias são dias de consagrar a Deus e de adorar, mas em específico ele reservou esse dia e tem um propósito, e esse propósito nos revela que no fim de todas as coisas, este mandamento ele vai ser um divisor de águas, identificando aqueles que verdadeiramente aceitam o Deus Criador, ou aqueles que aceitam uma outra proposta, né, que o mundo vai estar dividido em duas classes, e essa outra proposta tem a ver com o homem aí no lugar de Deus,
tentando salvar o planeta e restaurar as coisas, mas também é outro assunto, né? Desconsiderando o sábado do Senhor, desconsiderando o Senhor, desconsiderando o sábado, você desconsidera o Senhor. E o homem vai estar estabelecendo aí um outro dia para esses fins sagrados, do qual Deus não ordenou. Então o homem está fazendo sua vontade e não a de Deus. Então ele está escolhendo o seu Senhor e dessa forma ele vai ser selado, tanto para salvação, caso ele aceite o Deus verdadeiro, quanto para condenação, caso ele o rejeite. Então, o que seria esse descanso de Deus? Aí é que está a questão. Esse descanso de Deus é um descanso profético, é um descanso mencionado já na criação, e a gente vai ver isso também. É uma revelação divina, da qual muitas pessoas já estudaram, acabaram deixando muitas vezes no esquecimento, mas ele veio à tona e ele faz todo sentido. Pelo menos para a minha vida e para os meus estudos ele faz. E eu peço a você que também estude, ore, questione Deus, pergunte, porque isso pode fazer toda a diferença também na sua vida. Você tem esse conhecimento, esse entendimento da profundidade do descanso sabático. E qual seria esse descanso de Deus, né? Que a gente vai ver que é um descanso também profético. Se o sábado é para repouso, a pergunta, para fins sagrados, um dia de adoração, de cura e de restauração, e a divindade trabalha neste propósito, né? De curar, de restaurar. Que espécie de descanso o Deus incansável, como a gente já viu, Deus não se cansa, ele não pestaneja. Qual o descanso que esse Deus incansável, né, onipotente, todo-poderoso, qual foi o descanso que ele desfrutou? Na próxima página a gente vai encontrar agora um relato aqui da escritora norte-americana, né, que muitos consideram profetisa, inclusive eu também. Ela viveu, se eu não me engano, no século XVIII. Ela tem algo curioso aqui a nos falar. Ela está falando de um outro assunto, né? Está comentando aqui um texto bíblico, mas dentro deste comentário ela tem uma frase que está sublinhada aqui, que ela diz o seguinte, essa de vermelho: Deus considera as coisas como não são, como se fossem. Vê o fim desde o começo. Ou seja, Deus é onisciente, né? Desde o princípio, do começo, ele já sabe como vai ser o fim de todas as coisas. E contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Então, a gente vai ver que essa frase aqui de Ellen White, ela está em total harmonia com o que a Bíblia ensina também. Eu aconselho você a estudar também sobre o dom profético dessa mulher, o livro, um dos livros mais conhecidos dela, entre tantas outras literaturas que ela tem, que nos faz compreender um pouco melhor o plano de Deus, quem é Cristo, compreender o seu ministério. É algo extraordinário. Mas existe um livro chamado O Grande Conflito, em algumas traduções, A Grande Controvérsia, no inglês, que é o original, The Great Controversy. Não sei se é assim a pronúncia, mas é parecido. Ali a gente encontra o relato de histórias assim do passado, do futuro, do presente e do futuro, o desenrolar desse conflito cósmico, né? Como vai ser a solução de Deus para os problemas dessa humanidade desde o início até o final. A gente começa a entender quem é que está por trás, os agentes por trás de toda essa conspiração contra o Altíssimo, né? As partes envolvidas, a corrupção dos sistemas religiosos e tudo mais. Então, aconselho você procurar. Ele tem disponível gratuitamente aí em PDF na internet ou em livros bem barato.
Vamos lá, próximo. Em relação a essa frase que ela falou, que Deus vê o fim desde o começo e que ele contempla o resultado da sua obra como se ela já estivesse acabada. Em Isaías, verso 46:10, essa versão aqui não é King James, mas é bem interessante como está descrito nessa versão, e a King James está em seguinte também, diz o seguinte, ó: desde o início faço conhecido o fim. Presta atenção. Desde o início faço conhecido o fim. Deus está afirmando que desde o início ele já faz conhecido o fim. Nós é que não enxergávamos. Talvez porque ainda não fosse o tempo. Mas muitas pessoas já vinham estudando isso e está vindo à tona de novo, como eu falei para vocês. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Na versão King James, o mesmo verso, né, Isaías 46, diz o seguinte, aqui já está sublinhado: desde o princípio anunciei o futuro. Deus ele está nos revelando que desde o princípio ele já anunciou o futuro. Durante toda a Bíblia, mas esse princípio aqui está diretamente relacionado a Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O relato da criação. Lembra? Os 6 dias literal, que Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. O 7º dia para descanso. Dentro desses 7 dias literal, Deus está nos revelando algo profético que tem relação com o fim. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. E no princípio, Deus criou os céus e a terra. É nesse princípio que ele nos anuncia, revela o futuro, como diz aqui anteriormente. Deixa eu ver se... desde o início faço conhecido o fim. Gostei dessa versão aqui também, porque ela já é mais direta nesse aspecto. Próximo. Em Gênesis 2, tem o relato, né? Assim foram concluídos o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou, a gente já leu, né? De todo o trabalho que havia realizado. Ao contemplar toda a sua obra, viu que tudo era muito bom. Você vai ver esse relato lá, Gênesis 1, leia, capítulo 1. Aqui nos diz que Deus descansou, e anteriormente ele nos diz que ele já anunciou o fim, desde o princípio, já nesse relato, nas primeiras páginas da Bíblia. Então, em Êxodo 20, que é o 4º mandamento, portanto, em 6 dias o Senhor, fiz o céu, está formando os 6 dias, formando os 6 dias literais aqui novamente, para não deixar dúvida nenhuma, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabá, o sábado, e o separei para ser um dia santo. Então aqui nós temos uma chave profética em 2 Pedro 3, que vai nos ajudar a compreender ainda melhor sobre esse descanso de Deus. E a chave profética diz o seguinte, nesses versos aqui de 7 a 9. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo. A gente viu lá o relato da criação, a gente está vendo aqui Pedro falando da destruição dessas coisas que foram criadas após a sua degeneração, depois do pecado, né? Eles estão reservados para o fogo, para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Preste atenção agora no verso 8. Contudo, amados, há um princípio, há algo aí que é um princípio, não é uma especulação, não é uma possibilidade, é um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Muitas pessoas, estudiosos, querendo compreender esse vídeo ou explicá-lo, afirma que esse vídeo, que esse trecho, eu falei vídeo, foi esse versículo, desculpa, que esse trecho desse versículo
Ele simplesmente ele nos dá a entender, explica da questão da eternidade de Deus, né? Porque Deus é um ser eterno, ele não teve começo nem um fim. Então, o que o verso quer nos dizer na mentalidade de muitos é que para Deus tanto faz, um dia como 1000 anos ou 1000 anos como um dia. Ele é eterno. Isso é irrelevante. Tanto faz um dia como 10 milhões de anos. Para quem é eterno, isso aí não quer dizer nada. Não é? A gente aqui está preso ao tempo e espaço e um minuto, de um minuto para outro já faz toda a diferença em muitas das vidas, né? Quanto mais em dias e anos, tudo mais. Mas aqui afirma que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e é um princípio. Ou seja, a questão do verso aqui, se você ler essa parte desse capítulo que trata disso, há um questionamento sobre uma possível volta de Jesus na época de Pedro. Muitos acreditavam que Cristo tinha voltado, outros que ainda não, e estava aquela confusão nas igrejas, e Pedro escreve para eles e diz a eles que os céus e a terra que existem estão preparados para o fogo, para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios, mas que existe um princípio que eles têm que considerar, que um dia para o Senhor era como 1000 anos. Aqui Pedro está revelando uma coisa, viu? E 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa, aqui ele vai dizer para eles, né? O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Alguns achavam que estava tardando também, por conta das perseguições, das consequências que eles estavam vivendo na época, da ansiedade pela volta de Cristo, que foi preparar lugar e que disse que voltaria para levá-los juntos, que é a nossa esperança também. Aí Pedro fala: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa como julgam alguns, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Pedro está dizendo que é um tempo determinado para isso. E determinadas coisas elas não podem ser reveladas, ou não podiam ser reveladas, naquela atual circunstância. O que Pedro está querendo dizer aqui? Existe um princípio. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E isso ele está se referindo à volta de Jesus. Se nós voltarmos lá para o princípio, em que Deus fez as coisas de forma literal, a gente vai ver, nos 6 dias literal, a gente vai perceber que cada dia ali, literal, repito, não é um processo de milhões de anos, mas são literal, e que cada dia daquele corresponderia profeticamente a 1000 anos até que Deus resolvesse todo o problema da terra. Era necessário esse tempo. Lembra que Cristo veio na plenitude do tempo profético? Existia um tempo para Cristo vir, está profetizado lá em Daniel. Existiria um tempo para ele ser o nosso substituto, o sacrificado. Existia um tempo para que os judeus eles aceitassem, mesmo após a crucificação de Cristo, ele como Messias, foi rejeitado, e começou agora a era cristã. E existe um tempo que iniciou essa era cristã, desde a crucificação de Cristo, a sua ressurreição, até a sua volta. E cada dia lá correspondente da criação está diretamente, profeticamente revelado em 1000 anos. E você vai notar, estudando a Bíblia, que da expulsão de Adão e Eva do jardim, para que não fossem eternos pecadores ali comendo do fruto do bem e do mal, o fruto da vida, o bem e do mal foi que eles comeram e transgrediram, né? Até passando pelo dilúvio, tudo mais, até Abraão, se completou cerca de quase 2000 anos de história, e de Abraão até Jesus, mais 2000 anos. Jesus veio aproximadamente em 4000, no ano 4000. A Terra tem aproximadamente, ou já completou 6000 anos, completando os 6 dias da criação. Lembra? Um dia, 1000 anos, 1000 anos um dia. E de Jesus, da era da igreja, em que a igreja agora está incumbida de proclamar o Evangelho em todo o mundo, a testemunha a todas as nações,
para que então venha o fim. E o fim é justamente quando Cristo vem resgatar o seu povo, a sua igreja, né, a sua noiva. Se passam mais de 2000 anos. Ou seja, que a Bíblia quer nos revelar que a gente está no finalzinho da volta de Cristo. Está muito próximo da volta de Cristo. E esse assunto ele realmente precisa vir à tona, que as pessoas precisam ter urgência. A urgência não só se trata disso assim, né? Porque, como vocês sabem, a nossa vida é muito fugaz, né? Hoje a gente está aqui, eu estou fazendo esse vídeo, amanhã só Deus sabe. Então a nossa preparação ela tem que ser constante e diária. Porque morreu, segue-se ao juízo, né? Há um juízo no céu que está acontecendo. Se você morreu sem Cristo, infelizmente, o seu destino não vai ser a vida eterna ao lado dele. Se você morreu com ele, ele vai ressuscitar quando vir. Ele está muito próximo de vir, gente. Diante de tanto acontecimento que tem havido, principalmente de 2019, vocês sabem do que eu estou falando para cá, as coisas têm acontecido de forma muito rápida. Os reis da terra têm se unido, têm conspirado contra o Altíssimo. O anticristo tem ido ao encontro dos reis da terra, tem unido eles para essa batalha contra o dia do Senhor, o dia tanto literal da volta de Cristo, quanto o dia de descanso aí, o sábado do Senhor, que vai ser substituído por um falso dia. É porque é tanta coisa acontecendo e a gente é bombardeado por tanta informação, que já é uma estratégia de Satanás para que a gente não fixe no que realmente importa, não consiga digerir nenhuma, já vem outra, e a gente acaba desconsiderando aquela que passou. Vocês estão lembrados aí da quantidade, né, de vulcões que entraram em erupção, de tsunamis, de terremotos, de desastres ecológicos de todo tipo, de esfriamento de amor, de pessoas se xingando à torta e à direita na internet, cada um dono da verdade, dono de sua razão, o amor esfriando, as guerras políticas, os escândalos no meio religioso, né? As pessoas, é muita coisa, gente, é muita coisa. E Mateus 24 já se cumpriu praticamente tudo, só está faltando Jesus voltar. E aqui está, a Bíblia está nos revelando que a Terra tem aproximadamente 6.000 anos de história, que foi o tempo que Deus determinou para que o Satanás ele mostrasse o seu verdadeiro governo. E a gente tem visto, né, o quão caótico tem sido esse governo, um governo de dor, de morte, de opressão, de perseguição, de desconsiderar aquilo que é sagrado, de exaltar o que é profano. E eu não preciso nem dar detalhes, nem exemplificar nada aqui, porque vocês vivem direto assim em redes sociais, vendo noticiários, ao nosso redor mesmo, o quanto o ser humano está cada vez mais perverso, mais irreverente, mais inimigo de Deus, mais amigo dos prazeres. E a questão é essa, né? Aí Pedro diz que o Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa e ele tem sido longânimo. A gente vai entender também na parábola das 10 virgens, mas em seguir, que Deus ainda tem sido paciente, ainda tem concedido um pouco mais de graça, porque ele ainda quer que a gente chegue ao arrependimento, se arrependa, porque o tempo é curto e a porta da graça está se fechando. Cristo está terminando o seu trabalho sacerdotal de purificação no santuário celeste, e uma vez que ele sai de lá e que ele diz está consumado, está feito, quem tiver salvo continua salvo, quem não estiver salvo continua na prática da imundícia, porque não tem mais arrependimento, o Espírito Santo não consegue mais penetrar na mente dessas pessoas, não tem mais um intercessor no céu. Então é o fim para essas pessoas. Então é isso que Pedro quer nos revelar, né, nessa chave profética. E o descanso de Deus está relacionado diretamente com isso. Que descanso é esse? Que eu já vou aqui adiantar, mas tem texto mais importante para a gente ler também a seguir. O descanso de Deus, o sétimo dia em que ele descansou, ele contempla a sua obra ali como se ela já houvesse acabado.
O sétimo dia é o último estágio do sétimo milênio, né? O sétimo milênio é o fim desses 6.000 anos. É o milênio em que os salvos já estarão com Cristo na glória, desfrutando da eternidade, contemplando a face do seu Senhor e sendo eternamente grato pela redenção concedida na cruz. É uma bênção, é algo muito profundo, gente. Vocês precisam estudar, vocês precisam crer nessa mensagem. Vamos seguir, né? Ordena, 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Creia nessa mensagem, creia na palavra de Deus, creia nos seus profetas que vocês vão prosperar. Por que eu coloquei esse verso? A gente precisa crer no que os profetas de Deus revelam, para que a gente possa prosperar, estar atento aos sinais do tempo. Tem muita gente aí que não está atento a nada, que desconsidera essa mensagem, que está desconsiderando os sinais dos tempos. Jesus está voltando, ele está vindo como um ladrão e as pessoas estão despercebidas e vão ser destruídas diante da glória do Cordeiro, porque não abandonaram a prática do pecado, não abandonaram a injustiça, amaram mais os prazeres do que a Deus. Então, essas pessoas vão ser pegas de súbito. E você que estuda a palavra, você que é um servo de Deus, você precisa acreditar que Deus revela as coisas aos seus profetas. E por que eu estou colocando isso? Porque a mensageira do Senhor, que eu já citei, Ellen White, ela fala também dessas questões dos 6.000 anos, ela já enxergava isso. Vamos lá ver aqui o que ela diz. Se você não acredita num dom profético, isso é um assunto para ser estudado também, após o fechamento do cânon bíblico. Então você, de uma certa forma, também não acredita na Bíblia, porque a Bíblia nos revela que nos últimos dias haveriam profecias, haveriam sonhos, haveriam visões. E essa mulher aí, ela surgiu num contexto em que as pessoas já aguardavam a volta de Cristo, e ela era uma das integrantes desse grupo religioso, o movimento millerita, né? Iniciado pelos estudos da profecia de Daniel, de Apocalipse, por Guilherme Miller, que era um batista, que estudando lá a profecia das 2.300 tardes de manhãs, descobriu que em uma determinada data, em 1844, se cumpria o fim dessas 2.300 tardes e manhãs profetizados lá em Daniel, e que ele interpretou que seria a volta de Jesus, mas que houve uma grande decepção porque Jesus não voltou nesse dia. Tem até um filme que vocês podem assistir também, que está disponível no YouTube, chama-se Como Tudo Começou. Então vocês vão ver o relato de tudo lá. Isso é um fato histórico, está registrado na história dos Estados Unidos, e você vai ver que Deus levanta essa profeta para ensinar às pessoas ainda coisas que precisavam ser restauradas. E um dos assuntos que ela fala é a questão dos 6.000 anos. Ellen White e suas citações da semana, dos 6 dias literal da criação, correspondendo também profeticamente a 6.000 anos de tempo de graça concedida ao homem. Então, no livro O Grande Conflito, página 7, ela diz o seguinte: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o final do seu deslance. Ou seja, à medida que vai se aproximando a volta de Jesus, o mal vai agir com mais intensidade ainda, com mais engano, com mais perseguição. E esse conflito só vai se intensificar mais ainda. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz, ela está citando Apocalipse 12:12, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo lhe resta. Ele operará com todo o poder, sinal e prodígio de mentira. 2 Tessalonicenses 2:19. Preste atenção, né? Durante 6.000 anos, esse espírito superior, referindo-se a Satanás, que ocupou outra hora preeminente, que
ocupou outro lugar, outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tenha estado devotado a uma obra de destruição e engano durante 6.000 anos. Isso ela escreveu há 150 anos atrás, em média. Ainda não tinha se completado os 6.000 anos. É nesse tempo cheio de perigos que os seguidores de Cristo terão que anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Bom, aqui ela está dizendo que foi durante 6.000 anos essa obra de Satanás e que ela se intensifica no final. Talvez algumas pessoas dizem, não, mas isso aí é porque está próximo à data em que ela escreveu isso, e realmente está próximo segundo a Bíblia, a Terra completar 6.000 anos, então isso não tem nada a ver de afirmação, mas ela tem outras afirmações aqui, ó. E aqui a gente tem uma linha de tempo, né? E ela afirma, na primeira imagem acima, durante 6.000 anos, esse espírito superior que ocupou outrora lugar preeminentemente entre os anjos, é aquele texto que a gente leu, de Deus, tenha estado um devotado à obra de destruição e engano. E aqui a gente tem uma linha de tempo, um início, no princípio, a criação, uma imagem aqui no início, aqui embaixo, na parte de baixo, da criação de Adão e Eva, do pecado e a expulsão deles. A gente tem que contar esses 6.000 anos a partir da expulsão deles, porque foi o tempo em que Satanás começou a devotar sua obra de destruição e engano, como diz aqui, até o fim, a volta de Jesus, né? Ou seja, se passam da expulsão de Adão e Eva do paraíso, do pecado deles e expulsão, até a volta de Jesus. 6.000 anos é o tempo que Deus determinou. Imagine o seguinte, uma linha do tempo infinita. E Deus também é infinito. Mas aí, quando ele começa a criar, ele dá um ponto de partida, o início. Ele cria um tempo aqui, ó, o início. Mas a gente está aqui, ó, na eternidade, esses dois dedos maiores. E aqui um tempo final, onde, nesse intervalo do meio aqui, que está a minha cabeça aqui, no meio, é um tempo que Deus determinou para que Satanás obtivesse aqui o governo que ele tanto almejou no céu, do qual ele não teve chance e foi expulso, mas que ele mostrasse a sua obra para que ficasse provado para homens e para os anjos, as criaturas criadas, o quanto esse governo é corrupto e tirano, o quanto ele deturpou o governo de Deus e o quanto Deus foi justo e o preço que Deus pagou com Cristo na cruz para resgatar o ser humano. Então, nesse intervalo aqui, ó, 6.000 anos dentro da eternidade. Quando Cristo voltar, os salvos estarão nessa linha maior da eternidade. O outro texto aqui dela: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará a espada, citando Jeremias 25:31. Aí ela afirma: 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Esteve em andamento 6.000 anos. O Filho de Deus e os seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram sua decisão. Os ímpios se uniram completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade da sua lei que fora desprezada. Agora, a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Ímpios entregará a espada. O grande conflito, leiam esse livro, página 663. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás
tem feito estremecer a terra durante 6.000 anos. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e seus cativos não deixavam ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, a morte, recebeu o povo de Deus, e ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Glórias a Deus. O Grande Conflito, página 660. São revelações aqui que Deus nos dá através de Ellen White, viu? Sua profeta. Entre várias outras revelações que ela tem de várias outras coisas que é bom cada um de nós considerar. Se você tem preconceito, se você não considera, pelo menos estude. Estude e você vai depois chegar a uma conclusão mais segura sobre tudo isso. Em Patriarcas e Profetas, que é um outro livro dela também, na página 342, ela cita o seguinte: o grande plano de redenção tem como restaurado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre, e de eternidade em eternidade. Lembra o que eu falei? Isso aqui é uma citação do livro de Daniel, capítulo 7, verso 18, viu? Que ela menciona aqui também. Mas ela diz que essa obra aqui, esteve durante 6.000 anos. Ou seja, da expulsão de Adão e Eva pós-pecado do jardim, até passando por todo a questão do reset que Deus deu no mundo com o dilúvio, até Abraão se passaram aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até Jesus, aproximadamente 2.000 anos, fez 4.000 anos. De Jesus, a gente já tem 2.000, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2023 anos, ou próximo disso, né? Por conta de datas aí que foram suprimidas sobre o tempo aí do nascimento de Cristo. Digamos que em média a gente está, se for contar com essas datas aí, 2026 para 27. Ou seja, em 2027 em média a gente vai estar em 2030. E é bom vocês recordarem muito do que se fala sobre a Agenda 2030, né? Do novo melhor, construir melhor. Ver a audácia. Construir para eles o que Deus fez, para essa elite global, né? O que Deus fez é falho. Só que a falha não veio de Deus, veio do pecado do homem, né? E eles têm a ousadia de construir melhor, estão bolando todo um meio aí sustentável e levando os homens nesse engano. Para que o homem possa agora, através da liderança global e religiosa, salvar o planeta Terra, quando a Bíblia nos diz que essa terra está reservada para o fogo, para o juízo, porque ela está contaminada, cheia de pecado, e ela precisa ser purificada. Os que foram purificados pelo sangue do Cordeiro serão retirados dessa terra e ela será destruída, para que depois que tudo seja consumado, após o milênio, que é o tempo em que os salvos vão estar com Cristo no céu, iniciando aí a eternidade, em uma obra lá que também faz parte de outro assunto, eu não vou mencionar aqui não, em uma outra ocasião eu posso falar sobre isso, mas ela vai ser restaurada após os 1.000 anos, para que aqui Deus possa habitar com o homem, e a morada de Deus vai estar aqui conosco, no novo céu e na nova terra, para todo sempre. Vamos prosseguir aqui. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás, uma afirmação dela. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade. Veja que não é uma possibilidade de menos nem mais. Foi durante 6.000 anos que ele
efetuou a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as escrituras de Deus estão para sempre, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentação. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos, com júbilo. Isaías 14:7. E uma aclamação de louvor e triunfo sobre todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida dizendo: Aleluia, pois o Senhor, Deus Onipotente, reina. Apocalipse 19:6. Esse relato você encontra no Grande Conflito, de Ellen White, página 679. E aqui, gente, a gente tem um gráfico aqui que também precisa ser considerado só para um enriquecimento maior aqui, que a gente tem o início da igreja cristã, as igrejas aqui mencionadas, o período em que elas possivelmente iniciaram e terminando, dando lugar a outro período, lá na carta às 7 igrejas que Cristo manda João escrever e enviar às igrejas, a essas específicas igrejas da Ásia, que existiam mais, mas essa assim é porque elas tinham características que iriam se desenrolar ao longo do tempo sobre a situação da igreja cristã desde o seu surgimento até a volta de Jesus. Aí aqui a gente tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo e suas datas aqui embaixo. Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é o último período, né? Aquela igreja, a igreja do juízo, a igreja que é chamada a atenção de Cristo, dizendo que está à porta, batendo, esperando que você abra para que Ele possa cear contigo, para que Ele possa fazer contigo morada. E que é dito tristemente que é uma igreja que não é nem quente nem fria, é uma igreja morna, que Ele irá vomitá-la da boca, porque ela não se posiciona nem de um lado nem do outro. E essa, infelizmente, é a situação do cristianismo atualmente, né? Mas Cristo está batendo a porta e pedindo para entrar, né? Que nem eu, nem você possamos ser um desses de coração duro, né? E que a gente possa abrir a porta, deixar o Senhor morar, transformar a nossa vida, o nosso caráter, para viver eternamente com Ele. Porque, repito, Ele está próximo, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está chegando, glórias a Deus, amém, aleluia. E do início da igreja cristã até a volta de Jesus se passam aí 2000 anos. Imagine esses 6.000 anos aqui, ó, separados em 3. Até Abraão, até Jesus, e de Jesus até a sua vinda com a igreja. 2000 anos, 2. É por isso que diz que Satanás desce com ira para perseguir os remanescentes, porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que está aqui, ó, no último estágio. Ele não está nem na metade mais, já passou. Está no último estágio, que está se completando os 6.000 anos. Então, irmãos, é momento de vigiar, de consagrar a vida, de dobrar os joelhos, de confessar os pecados, de nos desculparmos com nossos irmãos aí que porventura ofendemos, de procurar a face do Senhor, de nos submetermos à vontade dEle, de considerar a sua santa lei, o seu sábado, que será o dia de controvérsia. E você vê que o descanso de Deus está atrelado justamente ao fim desse conflito, em que Deus realmente só vai cessar o trabalho de restauração quando enfim Ele restaurar todas as coisas no fim desses 6.000 anos, que começa a eternidade com os salvos. Muito embora após um milênio ainda exista um período aí em que os ímpios terão a sua punição proporcional à sua vida aqui de desonra, de descrença na terra, de rejeição do Messias e tudo mais, mas para sempre eles também vão ser extintos após o milênio. Mas também isso aí é outro assunto. E vamos ao seguinte, né? Senão
O vídeo já está bem longo. E uma questão aqui é considerar Oséias 6, o Israel espiritual, né? Porque aqui Oséias falou Israel físico, mas aqui também tem uma mensagem para o Israel espiritual. E qual é o Israel espiritual? É a igreja de Deus espalhada por toda a terra. Esses são considerados Israel. É bom saber também fazer essas distinções, né? Porque existem pessoas que estão considerando várias profecias para Israel que ainda não se cumpriu, o Israel literal. Porém, gente, o Israel físico, que está lá no Oriente Médio, ele cumpriu bastante coisas, mas ele desconsiderou outras, ele rejeitou o Messias, e muitas das profecias que estavam atreladas a ele, na verdade não era esse Israel. Lembra que Deus sabe do fim desde o começo? Certamente ele sabia que seria rejeitado e tudo mais, e as profecias a Israel que ainda não se cumpriram. Então um barulho muito grande aqui, deixa eu botar a pausa, tá? Voltando, foi um carro de som que passou aqui próximo, desculpa. Muitas das profecias para o Israel literal que não se cumpriram, elas não se cumpriram porque elas estavam direcionadas ao Israel espiritual, à igreja de Deus. E em Oséias diz assim, Israel exclamará, vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. No verso 2, passado 2 dias, lembra? Um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, passado 2 dias, passado 2000 anos do início da igreja, quando Deus agora começa a restaurar tudo através de Cristo na cruz, ele nos revivificará, passado 2000 anos, período da igreja completando os 6000 anos. Haverá uma revivificação, a ressurreição está incorporada aí. Ao terceiro dia ele nos erguerá e restaurar. Terceiro dia, o descanso de Deus, o sétimo. Ficou meio, acho que um pouco confuso agora. Imagine Cristo. De Cristo até a volta dele, o período da igreja. Passado esses 2 dias, esses 2000 anos, ele agora volta para restaurar, a fim de que possamos viver para sempre em sua presença, o milênio. O milênio que tanto o Apocalipse fala, né, em que Satanás vai ser preso e que os salvos vão estar na presença do Senhor. Um repouso semanal, um repouso anual, prefigurando o repouso milenar que inaugura a eternidade para os remidos. Apocalipse 20. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Por 1000 anos, Satanás vai estar aqui nesse reino que ele tanto almejou, destruído diante da volta de Cristo, né? Sem súdito algum, porque os salvos, os remidos, estarão com o Senhor, serão levados pelos anjos ao seu encontro nos ares, para a ceia, para a boda do Cordeiro, enquanto os ímpios diz, afaste-te de nós, afaste-nos da face do Cordeiro, esconda-nos, caiam sobre nós os rochedos, grande é a ira do Cordeiro e tudo mais. Então eles não abandonaram o pecado, e o pecado é dissipado na presença santa do Senhor, e essas pessoas serão exterminadas. Elas só vão ressuscitar após o milênio, que é a segunda ressurreição. Bem-aventurado aqueles que não tiveram parte na segunda morte, né? Eu acho que é assim o verso. Agora deu um branco, mas vocês devem saber qual é. E as leis do sábado, né? Em Êxodo 23 aqui, ó. Durante 6 anos semearás a tua terra e colherás dela o teu fruto. Contudo, no 7º ano a deixará descansar e não cultivará, para que o pobre do teu povo achem o que comer e o que restam comam os animais do campo. Assim fará a tua vinha e o teu olival. Ou seja,
nas leis que Deus e nas festividades que Deus determinou, que são as leis cerimoniais também, estavam prefigurado também isso. E aqui no descanso da terra, que deveria descansar a cada 6 anos de trabalho, né, de plantio, de manuseio da terra, o 7º ano era para a terra descansar. Deus já estava prefigurando isso também. Lembra? O semanal, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Senhor teu Deus. Aqui na terra também, ó, a terra tem experimentado, vai experimentar um descanso após 6.000 anos de pecado, prefigurado aqui também no descanso anual, em que por 6 anos a terra deveria ser trabalhada, mas no 7º era para não cultivar, deixar o que crescer ali para os pobres, para os animais, e para o que sobrar voltar para o solo para nutri-lo. A terra está em repouso, e assim também será quando Cristo voltar. Satanás será preso, terá um reino sem súditos. Verso 12. Durante 6 dias farás o teu trabalho e no 7º descansarás. Eu já falei isso agora há pouco, né? E o 13. Prestai atenção a tudo o que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. E é muito importante estar aqui, Deus falando da questão desses descansos e dessas ordenanças, e associando isso para que eles não adorassem deuses em que seu nome não tivesse em seus lábios, né, o nome desses deuses falsos e estranhos. Veja como está associado a falsa adoração com o descanso de Deus e o descanso que o mundo está tentando propor e impor para a raça humana para salvar o planeta. Vocês estão conseguindo compreender assim a profundidade de tudo isso? Aqui é a ilustração, né, de Satanás, o fim do tempo da graça, a segunda vinda de Jesus, o milênio se inicia, depois Satanás é solto, há a ressurreição dos que ficaram, a cidade santa desce e todos são jogados aí, depois que Satanás tenta reuni-los para a batalha contra os santos que estão na cidade santa e tudo mais, ainda enganando pela última vez os ímpios, fazendo crer que eles podem tomar lá a cidade, entrar e ter aquele reino, já que a terra está totalmente desolada, e eles ressuscitaram com um corpo corrupto, diferente dos salvos que tiveram o corpo transformado, né? O corpo glorioso, físico, porém glorioso, né? Assim como Cristo ressuscitou e tinha também um corpo físico, né? Tomé tocou nele, sentiu ele comer o peixe com eles lá, e já desmistifica toda essa crença aí que a gente tem um espírito que sobrevive fora do corpo, que é algo intangível, que não tem um corpo físico. Isso aí é tudo engano também, mas também é outro assunto, tá, gente? E se inaugura agora a eternidade com novos céus e nova terra. O descanso sabático dos crentes, olha. Isso aqui é importante a gente também, ó, em Hebreus 4, compreender. Verso 1. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pereça ter falhado. Paulo aqui falando, né, aos hebreus. Pois a boa novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, se referindo aos israelitas ali que saíram do Egito, que vieram para a terra prometida, né, que existia uma terra, um descanso, um repouso para eles. Então Pedro está dizendo aos hebreus que temem que alguns deles também tenham falhado, que não entrem no descanso de Deus aí, nesse descanso sabático e tudo mais, né? Entretanto, a mensagem que lhes ouviram, estou no verso 2, e nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, porque por aqueles que a ouviram. É preciso fé, viu? É preciso crer nessa mensagem. Verso 3. Porquanto somos nós os que temos crido, que entraremos num descanso, nesse descanso de Deus, né? Nesse milênio, no fim de todo
o poder de Satanás sobre a mente, né, do homem, sobre esse governo corrupto. Aí é que Deus descansa. O descanso de Deus lá do sétimo dia está atrelado a isso, e é um descanso que Ele pede para que a gente possa descansar também e guardar esse dia como memorial da criação, como memorial da restauração de todas as coisas. E pela fé, descansando nesse dia, a gente aguarda a volta do Senhor e que vamos descansar eternamente em Sua presença. Veja a profundidade, o quanto o sábado é importante, gente. Não desconsidere esse mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Deus já pede, lembra-te. Ele sabia que muitos iriam esquecer, iriam fazer pouco caso, iriam substituir esse dia por um falso dia, um dia espúrio, um dia pagão, pregado aí pela igreja, pelos pagãos, incorporado na igreja romana, né, igreja católica, passado, herdado pelas filhas dessa igreja, que foram os protestantes, que começaram com boa vontade e restauraram várias coisas, mas estagnaram aí em alguns pontos e ainda continuam observando outro dia ou fazendo pouco caso do sábado do Senhor, não evoluíram aí nesse aspecto da fé. Então Deus pede, e Pedro alerta aqui, enquanto os israelitas, pela desobediência, pela descrença, pela falta de fé, eles não entraram no descanso, da mesma forma essas pessoas, sem crer no que Deus determinou, também não vão poder entrar no seu descanso. Muito embora a salvação não é por obra, não é pelo que eu faço, gente, mas as boas obras, a obediência aos mandamentos de Deus é resultado de uma vida transformada. Tenham isso em mente, em nome de Jesus. Verso 4. Pois em certa passagem, ele se referiu ao sétimo dia, nestes termos. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, isso é para quem diz que o sábado aí não está no Novo Testamento, tá? Que era coisa do passado, que é para judeu. Desconsidera que nós somos a continuidade do Israel espiritual de Deus. Que as leis que a gente não deve mais continuar são aquelas cerimoniais que Cristo aboliu, que foi transferido para Cristo, na verdade, né? Que ele cumpriu e que ele continua com esse ministério sacerdotal e ele continua se apresentando em Deus, diante de Deus, com o seu sangue, com o seu sacrifício para justificar o pecador arrependido. Não precisa mais matar animal, não precisa mais se chegar a Deus por outros mediadores, que não seja o próprio Cristo. Ele é perfeito, ele fez tudo perfeito, e é ele que se apresenta diante do Pai. Foi isso que ele cumpriu os 10 mandamentos, e ele pede que a gente cumpra também, porque esse é o caráter de Deus, está expresso nos 10 mandamentos. Essa lei é a lei pela qual nós vamos ser julgados. Nossa vida vai ser comparada diante desse tribunal que está nos céus, assentados, só esperando a conclusão de todos os casos para que Cristo possa voltar. E que eu repito para vocês, os 6.000 anos estão praticamente cumpridos. A gente está num pouco de tempo de graça e você precisa aceitar essa mensagem em nome de Jesus e se aprofundar, estudar mais nela. Hebreus 4, verso 4. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos. Nesse sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso aqueles que não têm fé, aqueles que não creem, aqueles que desconsideram o que Deus determinou, o que Deus consagrou, o que Deus separou. Não entrarão no descanso de Deus. Porque não falo em relação aos ignorantes, as pessoas que não compreenderam, que morreram sem essa mensagem. Deus não vai considerar, levar em consideração os tempos de ignorância, né? Mas hoje ele pede a você que está ouvindo essa mensagem: se arrependa, reconheça ele. No sétimo dia você vai reconhecê-lo como Criador de todas as coisas, como Deus único e verdadeiro. Verso 6. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por conta da desobediência, não seja você também um desobediente, em nome de Jesus. Verso 7. Determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que fora proclamado antes: hoje
Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. A oportunidade é hoje, meu irmão. A oportunidade é hoje de você estudar, de você aceitar essa mensagem, de você se preparar para a volta do Senhor. Portanto, se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todas as pessoas que entram no repouso de Deus, o descanso da eternidade, também descansará de suas obras, como Deus descansou das suas. Compreenderam qual é o descanso de Deus? Por isso que Deus não se cansa, Ele está nessa obra de restauração e de resgate do ser humano, implorando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, na nossa mente, para que a gente aceite Jesus enquanto ainda é tempo. Não sejam desobedientes, aceitem a mensagem. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até os pontos de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos prestar contas. Já em Isaías, o capítulo 30, diz o seguinte: vai agora, portanto, e escreve isto sobre uma tábua, gravai-o, pois em um livro, a fim de que nos dias vindouros seja um testamento. Portanto, este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, e filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos de Yahvé. Olha aí, isso é escrito para os israelitas, né? Desobedientes à lei de Deus, e serve para a gente também. Verso 10, e ordena aos videntes, que eles ordenam aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não mais nos reveleis a justiça e o que é certo a fazer. É o que fazem hoje, assim, muitos dos protestantes, das pessoas que desconsideram também o ministério, como por exemplo de Ellen White, né? Que fala abertamente sobre várias coisas e nos revela coisas que se cumpriram, que estão se cumprindo, e que nos dá crédito para saber que as próximas vão se cumprir também. E as pessoas falam, não falem, não ouçam os profetas, não escutem os que tenham visão. Verso 11, afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda verdadeira, fazei desaparecer a nossa presença, o Santo de Israel. Diante disto, assim declara o Senhor de Israel, visto que rejeitaste esta palavra, e puseste a vossa confiança na fraude e na tortuosidade, e vos estribais sobre elas. Este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. Ele fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus muitos pedaços não se achará um casco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água de cisterna. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. No arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação, está a nossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós os rejeitaste. Então, meu amado, não rejeite esta palavra. Não rejeite este ensino. Estude. Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. E em Serviço Cristão, página 77, Ellen White diz:
os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Compreenderá que o fim está próximo, os 6.000 anos estão quase cumpridos, ou cumpridos, e estamos ainda num pequeno tempo de graça, a exemplo das 10 virgens que veremos. E estarão os que se colocam sob a direção de Deus, compreenderão tudo o que está acontecendo, os sinais dos tempos, estão estudando e estão se consagrando, enquanto aqueles que rejeitam os profetas de Deus, essas mensagens, estão desatentos e serão pegos de súbito. Muitos deles professam a fé em Jesus, muitos deles fazem a obra, mas muitos deles estão rejeitando as revelações de Deus e não serão desculpados por isso. Então, gente, aqui eu não vou ler todo porque o vídeo já está bastante longo. Eu estou até pensando em separá-lo em 2 ou 3 partes. E aqui a gente está... tem uma pergunta, né? Você está preparado? Tem uma ilustração aqui das 10 virgens, das prudentes. Eu não vou ler toda, você conhece essa passagem. Vou ler só o que está sublinhado aqui em Mateus 25. Depois você lê ela toda. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. E essa tem sido a situação atual do mundo cristão, do mundo ímpio, do mundo incrédulo. Tem estado descrente dessa mensagem da volta de Jesus, do quão perto está, da necessidade de preparo. Estão todos dormentes, gente. E a pergunta que Deus faz é: você está preparado? Ele faz para mim essa pergunta, Ele faz para você. Ele faz por mim porque eu tenho muitas coisas a acertar, tenho orado a Deus para transformar o meu caráter, para que eu possa me aproximar mais de Deus, para que eu possa estar de pé. E eu oro para que você que está ouvindo essa mensagem também tenha esse mesmo propósito, também esteja de pé. Porque quando menos esperar, Cristo virá. Aqueles que estão atentos, estudando, estão se consagrando, esses verão a face do Cordeiro, contemplarão e não serão destruídos. Passarão a eternidade com Ele. E coisas gloriosas por toda a eternidade viverão. Em contrapartida, os descrédulos da mensagem, das revelações proféticas, os negligentes quanto ao ensino da palavra de Deus, né? Infelizmente, mas foi uma escolha, Deus deu toda a oportunidade, e como está dando essa de você estudar sobre esse tema, essas pessoas já não terão a salvação. E muitas delas podem ser pessoas que a gente ama, parentes queridos, amigos, e a gente precisa compartilhar essa mensagem. Muitas delas podem ser até nós, né, se vacilarmos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos prepare para esse momento glorioso. Que Ele ponha o desejo em nosso coração de resistir às tentações, de negar o selo da besta, de aceitar o santo sábado do Senhor. Que a gente possa ser selado com o seu Santo Espírito, ser obediente, guardando todos os mandamentos, inclusive o sábado em que Deus descansou, porque Ele descansou, porque Ele contemplou já o fim da sua obra, esse milênio que estaremos com Ele. E essa é a essência do descanso de Deus, essa é a essência da mensagem, porque o Senhor Jesus não tem descansado um minuto sequer, intercedendo por nós e clamando, intercedendo diante do Pai, usando o seu Santo Espírito para que esteja conosco aqui em cada momento da terra, nos convencendo que somos pecadores, que precisamos nos colocar aos pés da cruz, que a salvação é somente pela fé, que as obras são resultado, as boas obras são resultado dessa fé, dessa salvação, e que Ele está próximo, está batendo a porta, e que Ele quer nos encontrar, ceia conosco, nos levar para as mansões celestiais, nos mostrar os aposentos que Ele preparou para a gente. Ó Senhor, nos prepara, nos perdoa, fica conosco, por amor do Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.
E você que ficou até aqui, Deus lhe abençoe. Repito, estude, se prepare, que o Senhor está voltando. Amém.